2020. Deus separou esse dia em especial para você estar aqui. Hoje estou vendo ali, Ronald, oramos por ele. Deus seja louvado, a família toda ali. Passou pela Covid aí, passou. Está aí, Deus seja louvado, recuperado para a glória de Deus. Um monte aqui, uma galera aí pegou Covid, aí passou, pegou e passou, então, né? Deus seja louvado. Quem olhou lá atrás, quem chegou e falou, esse negócio aí, cuidado. Calma aí. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Marcos, capítulo 4. Nós temos o culto da encerrada do ano. Esse não é o nosso último culto do ano, não. Nós temos aí o nosso culto no dia 31, às 22h30, você está convidado. O nosso culto de oração de quarta-feira, ele foi colocado para quinta-feira, nessa semana agora, para fazermos um culto só. Estamos evitando aí aglomerações, né? Mais ou menos, né? Estamos evitando. Então, dia 31, você está convidado a passar aqui, romper um ano com a gente, agradecendo a Deus pelo 2020 e também pedindo já a Deus pelo 2021. Venha aqui, vamos celebrar. Você que não pode vir, seja em casa, ligado aí no nosso canal do YouTube, adorando a Deus. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Então, um texto muito conhecido de todos nós. Eu queria fazer aqui um paralelo desse texto com o ano de 2020, com algumas coisas que nós vivemos aqui em 2020. O mundo viveu e vive ainda em 2020. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Todo mundo achou, né? Maravilha. Tem aluno da Escola Bíblica Dominical aqui, sabe onde está Marcos. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles despertaram e lhes disseram: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, esta é a tua palavra, Deus. Suplicamos, ó Deus, pela instrumentalidade do teu Espírito que habita em nós e que está neste lugar, que produza em nós, ó Deus, aquilo que Jesus disse acerca da semente que cai em uma terra boa. Deus, que ao ouvir essa palavra, ó Deus, nós possamos fazer com que ela floresça e frutifique para a glória do teu nome. E é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. 2020 está se encerrando. Aí já temos as portas de 2021. E é um ano que marcou o nosso tempo, a nossa geração. Muito difícil alguém aqui ter vivido alguma experiência tão global e difícil como essa, nessa nossa geração. Outros tempos, já passamos por essas ditas pandemias, já passamos por outros
por outras tempestades da vida. Mas a nossa geração está vivendo uma terrível tempestade. Eu queria pensar com vocês, à luz deste texto, o que nós podemos fazer para aprendermos a lidar com as lutas da vida, enfrentarmos essa pandemia, enfrentarmos os ventos fortes da vida, o barco que balança. Igreja, é tão triste podermos estarmos diante dos números, quase 2 milhões de pessoas, se eu não me engano, 1.700.000 e alguma coisa, pessoas que perderam a vida no mundo para essa doença. No Brasil, um pouco mais de 190 mil. Nós temos vivido nessa expectativa de tragédia e morte há alguns meses. E esse texto nos vai apresentar algumas formas que nós podemos, ou alguns comportamentos que podemos tomar e ter diante dessas situações que nos acontecem. Eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre o tema sossegai. Outras versões vão dizer que Jesus fala para o mar, olha, quieta-te, sossega. E nós temos um hino muito conhecido, né? Quem lembra? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão fazer. O céu se reveste de treva, não temos um Salvador. Coisa linda. Não te der que morramos, podes assim dormir, e a cada momento. Agora, bem bonito. Se as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ao gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Que lindo, gente, oh glória. Me bota no grupo de louvor aí, Jorge. Tem vaga? Maravilha. Mayra, beleza. Sossegai. Por que estamos tão desesperados? Porque o mundo está em pânico. Está uma pandemia. Igreja, nós temos caminhado aqui durante esse ano, e eu queria deixar registrado isso em nome de Jesus. Estamos encerrando o ano. Em algum momento, perto de maio, abril ou maio, eu não me recordo a data exatamente, Deus nos deu um texto em Atos 27, onde o apóstolo Paulo está indo para Roma, um navio, acontece uma série de coisas e tempestade, o navio vai afundar, e Deus, aparece um anjo e fala para Paulo, especificamente, versículo 24, fala, olha, fique tranquilo, que o navio vai se perder, mas ninguém vai morrer, e nós temos caminhado nessa promessa de Deus para essa igreja, e Deus seja louvado que até aqui, Ebenezer, não perdemos ninguém, gente, Deus seja louvado por isso, estamos nesta fé. Sabemos que a vida ela é limitada, sabemos que em algum momento alguma coisa vai acontecer, mas igreja, eu precisava testemunhar isso para vocês nesse final do ano. Eu já estou nessa igreja já fazendo parte
de todo o ministério, desde pastor na congregação, pastor auxiliar e agora aqui, há 15 anos, mais ou menos. E já fiz aqui muitos cultos fúnebres, muitos. Como nós, uma hora vamos morrer. E as pessoas morrem, é natural. Igreja, debaixo dessa pandemia que nós estamos vivendo, neste ano, eu não fiz nenhum culto fúnebre. Isso é Deus, igreja, mantendo a sua palavra, dizendo assim, não vamos perder ninguém, e não perdemos ninguém, em nome de Jesus, até o dia de hoje, e não vamos perder em nome de Jesus, vamos encerrar dia 31 aqui, agradecendo a Deus, pela promessa de Deus, sossegai, sossegue, cara. Esteja debaixo da orientação de Deus. Eu queria pensar com você coisas que esse texto vai nos dar a orientação de viver uma vida, mesmo diante de pandemias, mesmo diante de tempestades, de ventos contrários, podemos ter esse pensamento, esse comportamento, essa atitude interna de tranquilidade. Como? O texto vai nos mostrar que Jesus estava fazendo diversas coisas, nós não lemos os versículos anteriores, mas Jesus estava conversando, fazendo diversos ensinamentos para aquele povo, e de repente no final da tarde, ele, já o dia encerrando, ele, olha, vamos passar para um outro lado, vamos para um outro lugar, porque eu tenho algo para fazer, que aqui já passou. Eu tenho um propósito, lá no capítulo 5, você vai ler que Jesus chega e na terra dos Gerazenos. E Jesus tem esse propósito lá nessa terra. Então ele chega para os seus discípulos e fala assim, discípulos, entrem no barco e vamos atravessar para um outro lado. Eu queria dizer para vocês que o sossego de Deus, ele vem na nossa vida, mesmo diante de lutas e desesperos e ventos contrários, quando nós estamos aptos, quando nós estamos direcionados, quando nós estamos debaixo do propósito de Deus. O propósito divino de Deus, era aqui que Jesus, foi aqui em que Jesus direciona os seus discípulos, e fala assim, olha, nós temos um outro lugar para ir. E eu queria fazer aqui um paralelo com essa igreja, uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com aqueles que estão do outro lado. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, é se preocupar com aqueles que estão do outro lado. Tem muitas pessoas que precisam ouvir dessa palavra de Deus, tem muitas pessoas que precisam conhecer Jesus, mas que estão lá, longe daqui. E uma igreja missionária é essa igreja que aceita esse desafio, de entrar no barco, mesmo sabendo que o lugar em que ela está, é um lugar de sucesso. Jesus estava ali fazendo grandes curas, milagres, libertação, mas para que ir para o outro lado? Para que investir na África? Para que mandar dinheiro para o sertão do Tocantins? Por quê? Porque existem pessoas lá que estão necessitando. Então vamos entrar no barco e vamos para este outro lugar. Primeira coisa, vamos viver uma vida em que, por mais que enfrentemos dificuldades, estamos vivendo a palavra de Deus que nos traz paz, sossego e tranquilidade. É essa equipe, é este povo, são esses discípulos que obedecem o propósito divino para a vida deles. Eles entram no barco. Jesus chama e eles entram. Você que nos visita nessa noite, qual é o propósito que você tem de Deus para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida?
O que você fez em 2020? O que você vai fazer em 2021? Qual é a direção que Deus tem para você? Eu posso dizer, à luz desse texto, e à luz não só desse texto, mas à luz da palavra de Deus, existem pessoas precisando de você do outro lado. Pode ser do outro lado da parede em que você mora. Pode ser do outro lado da rua. Ter um coração missionário, um coração que se dispõe, um coração que está aberto a levar a palavra de Deus, é o maior propósito que nós podemos ter na terra. Existem pessoas que dependem do propósito de Deus que Ele tem na sua vida, para ser alcançadas. Esses discípulos não discutem, eles entram no barco e automaticamente entram e vão e seguem e obedecem a Jesus. Propósito de Deus tem aqueles que obedecem à ordem de Deus. Como é que estão os seus propósitos para o ano de 2021? Para onde Deus quer te mandar? O que Ele quer fazer na sua vida? Você tem essa clareza? Nós servimos um Deus que nos orienta, que fala, nós temos um Deus que se relaciona, nós temos um Deus que está pronto a nos dizer o que nós devemos fazer. E algo que é bíblico, algo que é a essência da igreja, é essa nossa preocupação com aqueles que sofrem e que estão do outro lado. Propósito de Deus para a sua vida em 2021. Missões, evangelismo, levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, para ter uma vida sossegada, viver diante da luta, diante da pandemia que pode se estender enquanto não chega a vacina, mas você está tranquilo, porque você sabe que Deus tem propósito para a sua vida, e aqueles que Deus tem propósito, meu querido, pode entrar no barco tranquilo. Se Deus tem propósito na sua vida, pode fazer o que Ele está mandando você fazer, porque Ele te garante que você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Segunda coisa que esse texto nos mostra, é que os discípulos entram no barco, e de repente, versículo 37, diz que levantou um grande temporal, ventos, chuvas, o barco começa a entrar água, e aí você pode perguntar, mas pastor, mas não era propósito de Deus? Se eu estou dentro do propósito de Deus, como é que acontece isso? Não era para ser só bênção, porque o pastor falou lá, na igreja lá tal, e na televisão ele falou, que com Jesus estava tudo tranquilo. Eu sei que existem algumas correntes teológicas hoje no Brasil e no mundo, que estão omitindo as lutas que nós precisamos e devemos passar, algumas pedagógicas, algumas Deus quer nos ensinar algumas coisas, algumas são lutas espirituais ferrenhas, outras são lutas que aparecem no dia a dia e que nós não temos como fugir, como essa aqui, por exemplo. Aqui é uma manifestação da natureza dentro daquele terreno que eles estavam vivendo. Era comum esse tipo de tempestade devido à geografia do lugar. Era algo natural. Tempestades acontecem na vida daqueles que têm propósito de Deus, acontecem de diversas formas, diversas maneiras. Uma delas é por meio das coisas naturais. A gente vê uns crentes assim, demonizando as coisas. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo na nossa vida, a gente não consegue compreender. Meus irmãos, é fruto daquilo que a gente está fazendo com o nosso planeta, por exemplo. É fruto daquilo que nós estamos semeando. E naturalmente vão acontecendo coisas que provocam tempestades. Ou mudamos o estilo de vida, ou vamos se deparar com tempestade, naturalmente. Você sendo crente, você não sendo crente, você não sendo discípulo, vai enfrentar. Esse texto nos mostra algo fantástico, e a despeito das lutas em que nós passamos, outra realidade que nós precisamos ter, que é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. A presença de Jesus no barco.
Primeira coisa, os propósitos de Deus. E o segundo é a presença de Deus na nossa vida. Porque se você está dentro do propósito de Deus, e se a presença de Deus está contigo, querido, fique tranquilo, sossegai. É tão complicado para alguns da teologia da prosperidade, por exemplo, imaginar um texto desse e perceber que, em algum momento, o barco pode correr o risco de vir a pico. Porque as águas estão entrando, o vento está forte. Igreja, coloque isso no seu coração. Presença de Deus. Há 2 dias atrás eu tive a honra, a alegria de ter contato com um livro do irmão Lourenço. O irmão Lourenço já faleceu há uns 3 séculos atrás. E ele escreveu um livro chamado Presença de Deus. É um livrinho fininho, gente. Você baixa ele na internet, você pode baixar. Que coisa linda, gente. Que, enquanto eu lia aquele livro, permita-me dar aqui o meu testemunho, da beleza daquele irmão Lourenço, o Senhor já com os seus 80 anos, perto de, embora, segundo as suas palavras, vivendo uma intensa graça da presença de Deus, com uma profundidade tão grande. 300 anos atrás eu li aquele livro, eu fiquei envergonhado, eu falei, Senhor, hoje nós temos tantas possibilidades de estar na presença de Deus, de crescimento da presença de Deus, um homem com pouco recurso, com pouco conhecimento, que eu ouso dizer que o mais novo aqui desse templo, que você está em casa, sabe mais do que o irmão Lourenço. Mas a intimidade com Deus, a presença de Deus na vida daquele ancião, Senhor, eu quero isso para a minha vida, quero em 2021 ter essa convicção de mais presença de Deus, mais presença de Jesus no meu barco. Ele estava dormindo, presença de Deus, querido, mesmo dormindo, mesmo Deus em silêncio, mesmo Deus não respondendo a tua oração que você está clamando, está jejuando, Ele está na sua vida, você tem essa convicção, o silêncio dEle, o sono dEle é pedagógico, Ele quer te ensinar algo, mas não fuja, não tente fazer como Jonas, não entre em barco nenhum em que Jesus não esteja, em nome de Jesus. Primeira orientação que o texto nos dá é que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um direcionamento para cada um de nós. Segunda coisa que nós vamos ver nesse texto, que apesar, a despeito desse planejamento, apesar das lutas que aparecem no decorrer do planejamento, Deus não nos abandona, aleluia. Deus não pula do barco, independente do seu silêncio, independente daquilo que você está vendo na mídia, independente da quantidade de covas que estão abrindo no cemitério. Deus não nos abandona e Ele nunca nos abandonará, porque o seu reino é eterno, aleluia, disse o anjo, ao nascer Jesus. Ele reinará, e o seu reino não terá fim, Ele está no comando no universo, e Ele quer estar presente na sua vida, ou mais presente na sua vida. Ele quer estar presente no casamento, no seu casamento, Ele quer estar presente lá no seu trabalho, Ele quer estar presente dentro do barco da sua vida inteira. Às vezes a gente vive um Deus presente
uma religião fragmentada. Deus está presente num culto como esse, quando nós acabamos de celebrar a consagração de uma vida, sentimos a presença de Deus, enquanto cantamos, levantamos as mãos, ouvimos a voz dEle enquanto lemos a palavra. Mas ao sairmos daquela porta, ao cruzarmos no portão da nossa casa, ao chegarmos no nosso local de trabalho, não conseguimos viver e experimentar essa presença de Deus. A presença de Deus, querido, é tudo na nossa vida. Foi a partir da presença de Jesus naquele barco que o sossego veio. Precisamos nos certificar a cada momento, em cada circunstância, em cada envolvimento, em cada relacionamento em que você entra, se existe a presença de Deus ali. Se não tiver, pula fora desse barco em nome de Jesus, porque essa canoa vai furar, está furada, e ela vai afundar. Pula fora de tudo que não tiver a presença de Deus. A presença de Deus é tudo na nossa vida. O texto nos mostra que os discípulos, mesmo ali, experimentando toda a caminhada com Jesus, em alguns momentos, diante do desespero, do medo, do vento, da água entrando e da possibilidade de morte, eles demonstram a humanidade deles, o medo, que para muitos de nós temos vivido esse reflexo, temos vivido esse sentimento de pavor diante de tudo isso. Alguns estão em pânico, mostrando a nossa humanidade. Mesmo caminhando com Deus, mesmo tendo Deus no seu coração, mesmo servindo a Deus, em alguns momentos, dentro da presença de Deus, ainda demonstrando essa falta de fé. Igreja, permita-me ser bem persuasivo na sua vida, à luz daquilo que Deus está ministrando no meu coração já há semanas. Uma palavra que eu queria que ficasse marcada no seu coração, e que Jesus traz para esses discípulos aqui. Que fé é essa? Por que vocês são tão tímidos? A palavra que eu gostaria que marcasse o seu coração para 2021 é: acredite em Deus, mesmo diante da pandemia, porque você tem propósito de Deus na sua vida, cara. Então creia, em nome de Jesus, tenha fé, porque por meio da fé, que você existe no propósito que Deus tem na sua vida, da presença dEle constante ali, irmão, o que vier a acontecer, vai ser bênção para a sua vida, independente do desfecho. Pastor, se eu morrer, bênção, vamos para o céu. Então, por que temer? É a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Vocês estão com medo de quê? E olha, a gente meditando no texto, eu fico pensando: Jesus, por que você falou isso? O temporal, o barco estava afundando, óbvio que eu não tenho medo. Sabe que Jesus poderia estar esperando aqueles discípulos ali? Falei assim: rapaz, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, vocês viram, enquanto eu fiz lá, me deixa dormir, acalme vocês essa tempestade. Vocês não têm fé, não? Vocês precisam lá chamar o pastor para orar pelo aquele endemoniado? Vocês precisam ir lá naquele determinado lugar onde tem aquela irmã que faz aquela oração forte? Cadê a fé de vocês? Ah, mas 1 milhão já morreu. Que fé é essa? Vocês não têm andado comigo? Jesus está falando para ele. Talvez um dos grandes ensinamentos e desafios
que nós podemos extrair desse texto, é de que por meio da nossa fé nele, da presença dele, do propósito dele nas nossas vidas, nós podemos, por meio da fé, acalmar a tempestade do nosso casamento, acalmar a tempestade da rebeldia de um filho que está se envolvendo com coisas que não prestam. Por meio da fé em Jesus, da presença dele nas nossas vidas, nós podemos sim declarar essa fé e mudar o quadro do vento forte na nossa vida. E Jesus te pergunta, mas por que você está com medo? Se você já viu, se você andou comigo, se você sabe como é que se faz. Terceira e última coisa que esse texto nos mostra, para viver uma vida de sossego. Primeiro, propósito de Deus. Segundo, presença de Deus. Terceiro, poder de Deus. Palavra de Jesus. Aquieta-te. Poder de Deus. Eu não sei se você conseguiu perceber. A gente trabalha algumas técnicas na oratória para que aquilo fique gravado na sua cabeça. Falamos de PD e PD. Pandemia que estamos vivendo. Para a pandemia, presença de Deus, querido. Para a pandemia vier e passar, propósito de Deus. Para você vencer a pandemia, poder de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse para aquele discípulo, calma, discípulo, o Pai está on. Fica tranquilo, cara. Eu estou aqui. Vocês estão com medo de quê? Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Foi eu que criei o vento e o mar. Fique tranquilo. Porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu estou aqui. Fique tranquilo. Aqueles discípulos perguntam, quem é esse, cara? Eu não estou entendendo. Versículo 40 diz, então, eu disse, por que sois tímido? Por que essa falta de fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse? Olha que coisa incrível, no meio religioso, aqui poderia ser uma igreja, aqui poderia ser um pequeno grupo, um culto, num barco, ou numa sala, ou aqui, onde as pessoas estavam com o propósito de levar o evangelho, de ser missionário, de pregar para o outro lado, na presença de Jesus ali no barco, e de repente, não conhecer o poder de Deus, por meio das suas palavras. Igreja, você que está em casa, cultuando conosco por meio do Facebook, do Instagram não, YouTube. Às vezes a gente se acostuma com um ambiente religioso, e quando a gente se depara com a grandiosidade de Deus, a gente se assusta. Fala assim, nossa, Ele curou. E Jesus falou assim, ué, não estou entendendo. Por que vocês estão aí se questionando quem é esse? Diante de algumas orações que nós fazemos coletivas, eu percebo essa frase de quem é esse. Diante de alguns momentos, de alguns ventos fortes, ondas contrárias, eu percebo quem é esse. Cadê o nosso Deus? Não é possível, não vamos conseguir. E aí Deus vem e faz um milagre, e a gente fala assim, nossa, quem é esse? Esse é o Deus Todo-Poderoso em quem nós servimos. É esse que Ele manda o mar
o vento ficar quieto. É esse que, se ele quiser hoje, agora, ele acaba com a pandemia no mundo, e a gente não vai ficar, nossa, não, porque ele tem poder para isso, igreja. É ele que vai transformar a sua vida com uma palavra, porque ele tem poder para isso, e a gente precisa viver isso, sem ficar nessa surpreso. Eu imagino que eles ficaram surpresos, porque eles não sabiam que Jesus ia fazer aquilo, eles não sabiam desse poder de Deus em cima do vento e do mar, por isso que eles ficaram surpresos. O poder de Deus não pode nos surpreender, nós já conhecemos, está revelado na palavra. Ele diz: somente crê em mim, e vocês vão fazer obras maiores do que esta. Aleluia. Diante de um câncer, diante de alguém entubado na UTI, diante de uma pandemia, ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso, não há limites para o seu poder. Amém, irmãos? Isso traz sossego para a nossa alma, isso traz tranquilidade para o nosso espírito, isso nos faz enfrentar o vento forte, isso nos faz a sair de casa, mesmo diante de tantas impossibilidades, mesmo de tantos desafios. Nem todos nós podemos e temos o privilégio de nos guardar, vocês sabem disso. Temos orado aqui semana após semana pelos profissionais da área de saúde, eles não podem ficar em casa, eles têm que estar lá no hospital, enfrentando, eles não podem ficar parados. Nós temos orado aqui pela equipe de segurança do nosso Brasil, as Forças Armadas. Nós temos orado aqui pela menina da padaria, que não pode ficar em casa. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, com toda a autoridade que a palavra de Deus nos dá. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ficar em casa, querido. Entenda bem, em nome de Jesus, entenda bem, não estou falando para você vir para cá não, e fazer aglomeração, não é isso não. Eu estou falando que nós não podemos recuar em nome de Jesus. No começo da pandemia vieram falar para mim: eu estou aí agora, o corpo diaconal aqui está aqui de prova. Nós reunimos na sala e falamos: não vamos fechar. Aí veio o decreto, fechamos, claro, não é preso, né? O decreto liberou, abrimos, porque isso sim, direção de Deus, propósito de Deus para essa igreja, não estou falando de outras igrejas não, por favor gente, não me interprete mal, propósito de Deus dessa igreja, da minha vida, da direção que Deus me deu, mas não feche, porque isso aqui é um hospital espiritual, queridos. Tem pessoas que estão morrendo aí, em casa, ou nos bares, ou nos becos de favela, enchendo a cara de pó, na tentativa de arrumar a solução para o seu medo, para a sua angústia. E nós não podemos recuar, querido, não podemos, em nome de Jesus. Não podemos. Há tempestade? Há vento forte, tem vento forte. A água está entrando no barco? Está entrando, cara. Tem gente pegando Covid? Tem. Tem possibilidades de morte? Tem, cara, também. Mas tem poder de Deus nesse lugar? Aleluia. Temos experimentado o poder de Deus nesse lugar. Ronald está ali, Deus seja louvado. Ficou internado quantos dias, Ronald? Desculpa eu te expor. 7 dias. Oramos por ele, está aí, ó. Poder de Deus. Você está com medo de quê, cara? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar no barco. Vamos fazer a diferença lá no nosso bairro. Eu não estou falando para você vir aqui na igreja, não é isso. Graças a Deus, essa igreja não precisa de templo cheio, porque nós temos gente aqui suficientemente maduros para sustentar essa obra lá de casa. Temos um monte orando por essa igreja. Não precisa estar aqui, elas estão cultuando em casa, protegidas, porque não podem estar na rua.
Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês sabem quem eu estou falando. Não estou fazendo campanha para encher esse templo, não é isso, muito pelo contrário, eu vejo esse templo cheio, eu fico com medo. Se não venha, vocês venham. É a diferença que nós vamos fazer lá, a partir daquela porta. Vamos enfrentar as tempestades lá, na segunda-feira. E nós não podemos recuar. Vem 2021 aí. Deus tem propósito para a sua vida. A presença de Deus está na sua casa. A presença de Deus está no seu trabalho. A presença de Deus está no seu casamento. E o poder de Deus, que transforma, que muda, que traz calmaria, está nesse lugar, está na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar aqui a equipe de louvor, nós vamos sair daqui adorando a Deus. Perder e perder. Propósito de Deus, presença de Deus, poder de Deus, sossegai. Como é lindo poder ver, experimentar, testemunhar Deus operando milagres. Não sei o que nos estar preparado, não sei os desafios que estão vindo em 2021. Igreja, mas deixa eu falar uma coisa para vocês de coração, cara. De coração. Eu não estou nem aí para esses desafios. Desde que eu esteja dentro da vontade de Deus, do direcionamento de Deus, desde que eu esteja vivendo a presença de Deus na minha vida, e debaixo do poder de Deus, pode vir as tempestades, pode vir as lutas. Eu lembro muito de Esther, a grande rainha, estava numa missão e, de repente, alguém fala com ela: Esther, o negócio lá é complicado, você pode morrer aí. Ela, uma frase clássica, quem lembra? Se perecer, pereci. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode temer, porque Ele tem algo preparado para nós. Ele disse lá em João: eu vou preparar um lugar, e Ele já preparou esse lugar. Tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que dependem dessa igreja, na África, na Ucrânia, em Cuba. Tem pessoas que dependem dessa igreja, da oração dessa igreja, do envio missionário dessa igreja, no Tocantins, na Amazônia, no Goiás. Não podemos recuar, igreja. Em nome de Jesus, em 2021, nós vamos avançar para o outro lado, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Quem é esse? Vamos louvar a Deus.